O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Este é o dia 99 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a primeira parte do Catecismo sobre a profissão de fé, na segunda sessão sobre os símbolos da fé, no capítulo 3, Creio no Espírito Santo. E hoje nós iremos ler os números de 758 a 766. Origem, fundação e missão da Igreja. Para investigar o mistério da Igreja, convém meditar primeiro sobre sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre sua realização progressiva no curso da história. Um projeto nascido no coração do Pai. O Pai Eterno, por livre e misterioso desígnio de sua sabedoria e bondade, criou todo o universo. Decidiu elevar os homens à comunhão da vida divina, a qual chama todos os homens em seu Filho. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-lo a formarem a Santa Igreja. Esta família de Deus se constitui e se realiza gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. Com efeito, desde a origem do mundo, a Igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito. E no fim dos tempos será gloriosamente consumada. A Igreja prefigurada desde a origem do mundo. O mundo foi criado em vista da Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em vista da comunhão com sua vida divina, comunhão esta que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a Igreja. A Igreja é a finalidade de todas as coisas. As próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, só foram permitidas por Deus como ocasião e meio para desdobrar toda a força de seu braço, toda a medida de amor que ele queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, assim também sua intenção é a salvação dos homens e se chama Igreja. A Igreja preparada na antiga aliança. O congraçamento do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e a dos homens entre si. A convocação da Igreja é, por assim dizer, a reação do Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente dentro de todos os povos. Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 35. A preparação longínqua da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que será o pai de um grande povo.
A preparação imediata tem início com a eleição de Israel como povo de Deus. Por sua eleição, Israel deve ser o sinal do congraçamento futuro de todas as nações. No entanto, já os profetas acusam Israel de ter rompido a aliança e de se ter comportado como uma prostituta. Anunciam uma nova e eterna aliança. Esta aliança nova, Cristo a instituiu. A Igreja instituída por Cristo Jesus. Cabe ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação de seu Pai. Este é o motivo de sua missão. O Senhor Jesus iniciou sua Igreja, pregando a Boa Nova, isto é, o advento do reino de Deus prometido nas Escrituras havia séculos. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou o reino dos céus na terra. A Igreja é o reino de Cristo já misteriosamente presente. Este reino manifesta-se lucidamente aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. A semente e o começo do reino são o pequeno rebanho. Lucas capítulo 12, versículo 32. Dos que Jesus veio convocar em torno de si, dos quais ele mesmo é o pastor. Eles constituem a verdadeira família de Jesus. Aos que assim reuniu em torno dele, ensinou uma maneira de agir nova e também uma oração própria. O Senhor Jesus dotou sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até a plena consumação do reino. Há antes de tudo a escolha dos 12, com Pedro como seu chefe, representando as 12 tribos de Israel. Eles são as pedras de fundação da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, de seu poder, mas também de sua sorte. Por meio de todos esses atos, Cristo prepara e constrói sua Igreja. A Igreja nasceu primeiro do dom total de Cristo para nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. O começo e o crescimento da Igreja são significados pelo sangue e pela água que saíram do lado aberto de Jesus crucificado. Pois do lado de Cristo, agonizante na cruz, é que nasceu o admirável sacramento de toda a Igreja. Da mesma forma que Eva foi formada do lado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração transpassado de Cristo, morto na cruz. Como comentário adicional para o dia de hoje, nós iremos ouvir uma catequese do Papa Francisco sobre a Igreja Família de Deus. Audiência geral, Praça de São Pedro, 29 de maio de 2013. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Na quarta-feira passada, sublinhei o vínculo profundo entre o Espírito Santo e a Igreja. Hoje, gostaria de encetar algumas catequeses sobre o mistério da Igreja, mistério que todos nós vivemos e do qual fazemos parte. Gostaria de fazê-lo com expressões bem presentes nos textos do Concílio Ecumênico Vaticano II. Hoje, a primeira. A Igreja como família de Deus. Durante estes meses, referi-me várias vezes à parábola do filho pródigo, ou melhor, do Pai misericordioso, conforme Lucas capítulo 15, versículos do 11 ao 32. O filho mais jovem deixa a casa do pai, esbanja tudo e decide voltar para casa, porque se dá conta de ter errado, mas não se considera digno de ser filho,
e pensa que pode ser acolhido de novo, mas como servo. O pai, ao contrário, corre ao seu encontro, abraça-o, restitui-lhe a dignidade de filho e faz festa. Essa parábola, como outras no Evangelho, indica bem o desígnio de Deus sobre a humanidade. Em que consiste este desígnio de Deus? Em fazer de todos nós uma única família dos seus filhos, na qual cada um o sinta próximo e se sinta amado por ele, como na parábola evangélica, sentindo o entusiasmo de ser família de Deus. É neste grande desígnio que a Igreja encontra a sua raiz, a qual não é uma organização derivada de um acordo entre algumas pessoas, mas, como nos recordou tantas vezes o Papa Bento XVI, é obra de Deus. Nasce precisamente deste desígnio de amor que se realiza progressivamente na história. A Igreja nasce do desejo de Deus de chamar todos os homens à comunhão com Ele, à sua amizade, aliás, como seus filhos, a participar da sua vida divina. A própria palavra igreja, do grego ecclesia, significa convocação. Deus convoca-nos, impele-nos a sair do individualismo, da tendência de nos fecharmos em nós mesmos, e chama-nos a fazer parte da sua família. E esse chamamento encontra a sua origem na própria criação. Deus criou-nos para que vivamos numa relação de profunda amizade com Ele, e até quando o pecado interrompeu essa relação com Ele, com os outros e com a criação, Deus não nos abandonou. Toda a história da salvação é a história de Deus que se põe em busca do homem, que lhe oferece o seu amor e o acolhe. Chamou Abraão para ser pai de uma multidão. Escolheu o povo de Israel para estabelecer uma aliança que abranja todos os povos, e na plenitude dos tempos enviou o seu Filho para que o seu desígnio de amor e de salvação se realize numa aliança nova e eterna com a humanidade inteira. Quando lemos os Evangelhos, vemos que Jesus reúne ao seu redor uma pequena comunidade que acolhe a sua palavra, que a segue, compartilha o seu caminho, tornando-se a sua família, e com esta comunidade prepara e constrói a sua igreja. Então, de onde nasce a igreja? Nasce do gesto supremo de amor da cruz, do lado aberto de Jesus, de onde jorram sangue e água, símbolo dos sacramentos da Eucaristia e do batismo. Na família de Deus, na igreja, a linfa vital é o amor de Deus que se concretiza no amor a Ele e ao próximo, a todos, sem distinções nem medida. A igreja é família da qual amamos e somos amados. Quando se manifesta a igreja? Podemos celebrá-la há 2 domingos. Ela manifesta-se quando o dom do Espírito Santo enche o coração dos apóstolos, impelindo-os a sair e a começar a percorrer o caminho para anunciar o Evangelho, para difundir o amor de Deus. Ainda hoje alguns dizem: Cristo sim, a Igreja não. Como aqueles que dizem: creio em Deus, mas não nos sacerdotes. Mas é precisamente a Igreja que nos traz Cristo e que nos leva a Deus. A Igreja é a grande família dos filhos de Deus. Sem dúvida, ela também tem aspectos humanos. Naqueles que a compõem, pastores e fiéis, existem defeitos, imperfeições e pecados. Até o Papa os tem, e tem tantos. Mas é bom saber que, quando nos damos conta de que somos pecadores, encontramos a misericórdia de Deus que perdoa sempre. Não o esqueçais. Deus perdoa sempre e recebe-nos no seu amor de perdão e de misericórdia.
Alguns dizem que o pecado é uma ofensa a Deus, mas é também uma oportunidade de humilhação, para nos darmos conta de que existe algo melhor: a misericórdia de Deus. Pensemos nisso. Interroguemo-nos hoje: quanto amo a Igreja? Rezo por ela? Sinto-me parte da família da Igreja? O que faço para que ela seja uma comunidade na qual cada um se sinta acolhido e compreendido, sinta a misericórdia e o amor de Deus que renova a vida? A fé é um dom e um ato que nos diz respeito pessoalmente, mas Deus chama-nos a viver juntos a nossa fé, como família, como igreja. Peçamos ao Senhor, de modo totalmente especial neste ano da fé, que as nossas comunidades, a igreja inteira, sejam famílias cada vez mais autênticas que vivem e transmitem o entusiasmo de Deus. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!